1 Coríntios 12, versículo 13, está escrito: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Todos temos bebido de um Espírito. Graças a Deus. Todos temos bebido, estamos unidos por um Espírito, a palavra de Deus diz. E o Espírito Santo, ele está aqui para nos unir o povo dele. Amém? O povo de Deus. Tempo, amados, estamos em tempo de despedida, tempo de saída. E se você não souber quem é que está dirigindo você, você continuará fazendo parte desse sistema religioso chamado Laodiceia. Os filhos de Deus, Deus tem encaminhado seus filhos na palavra, e Satanás tem encaminhado seus filhos na falsa palavra. O mensageiro tem dito em várias mensagens que somos todos batizados em um corpo. Que corpo é esse? O corpo de Cristo. Somos batizados nesse corpo. Somos todos batizados em um corpo. Somos aqueles que são nascidos de Deus, gerados da palavra de Deus. Amém? Nem todos são gerados da palavra. Então é um mundo terrível que estamos vivendo hoje, um mundo perplexo, onde Satanás ele tem trazido as suas forças, tem irradiado a sua presença no meio de seus filhos. E não falamos apenas de pessoas adultas, crianças estão sendo influenciadas por esse espírito. Recentemente eu estive na reunião de pais, cheguei lá, encontrei a diretora da escola ali. Ela me disse: pai, estamos passando por um momento muito difícil aqui na escola, onde muitas crianças de sexto ano eu tenho como criança de 12 a 13 anos de idade. Ela disse: as jovenzinhas estão se prostituindo, estão a captura dos meninos aqui na escola. E eu tenho já convidado outros pais a estarem aqui para essa reunião que eu preciso ter com eles, justamente para colocar o tipo de vida que seus filhos estão vivendo aqui na escola. Ela disse: são filhos de crente, são filhos de crente e agindo como prostitutas aqui na escola. Aí ela me disse: como que é o nome do seu filho, pai? Aí eu falei a série que ele estuda e o nome dele. Aí ela entrou no sistema, que eles têm lá uma planilha acompanhando os alunos. Ela disse: pai, seu filho, ele é um menino de pouca conversa, muito comportado na escola, conversa pouco, e essas coisas eles estão dizendo que pode atrapalhar o convívio dele na escola. Eu disse a ela: eu não sei o que pode estar atrapalhando ele, porque eu tenho criado meu filho na palavra de Deus. E comecei a conversar com ela. Falei: meu filho, ele conversa sobre tudo, sobre todas as coisas, mas ele é reservado na escola, porque quando você tem um entendimento da palavra de Deus, aquilo posiciona você.
Eu falei, de repente algum assunto que os meninos tratam que não é do agrado dele, por isso ele não fala para essas pessoas. Mas ele é uma pessoa desembaraçada, uma pessoa que sabe conversar. Comecei a colocar isso para ela. Aí ela disse, olha, é um exemplo seu filho. Ele é diferente. Eu falei assim, a gente ensina nossos filhos em casa, para que eles possam levar para a rua aquilo que eles aprenderam. Da mesma forma na escola, vocês instruam, vocês ensinam os alunos para que eles possam brilhar lá fora aquilo que eles aprenderam. Vocês estão formando cidadãos. E um pai de família, um verdadeiro homem de família, ele forma o caráter de seu filho também, para que ele possa refletir aquilo lá fora. Senti de falar um pouco sobre isso, porque um pai de família hoje, ele não sabe o que está acontecendo com seus filhos na escola. Muitas vezes aquilo que você está refletindo na vida dele lá fora, porque ele olha dentro de casa e não vê um cristão ali. Ele olha para você e não vê a atitude cristã em você. Não vê essa atitude em você. Aí ele começa a observar outras pessoas. Ele começa a levar o seu caráter para a escola. Mas quando você tem um caráter cristão, aquilo vai refletir no seu filho, vai refletir na sua filha. Você vai ter uma filha, não uma prostitutazinha na escola. Muitas vezes aquilo acontece debaixo do seu nariz e você não vê. Muitas vezes você tem um pastor e ele é o último que sabe das coisas. Tem alguma coisa errada em algum lugar. E se você tem um homem que você pode contar com ele, por que você não o procura? Observe as pessoas quando ela pega uma doença. Aí o médico diz, olha, se você tivesse me procurado antes, se você tivesse me procurado com o tempo, talvez essa doença provavelmente teria sido curada. Se você tivesse procurado o teu pastor, se você tivesse procurado alguém da tua confiança e colocasse dizendo, irmão, a minha filha está agindo de tal forma, o meu filho está agindo de tal forma, talvez o teu pastor te ajudaria. Mas você não procura porque talvez não confia nele. E quando você vai procurar aquele homem, talvez a sua filha já está grávida, já está esperando uma semente de algum filho da serpente do mundo aí fora. Aí ele vai dizer, se você tivesse me procurado antes, eu teria ajudado você nesse sentido. Poderia ter ajudado você, mas agora é tarde. Agora a gestação está aí. Agora você precisa cuidar dela. Você precisa dar atenção que você não deu antes. E os filhos de Deus, eles são unidos pela palavra de Deus e por um Espírito, eles são batizados no corpo de Cristo. A prostituição já não os pega. Ele está selado ali dentro. E o Filho de Deus, que ele é selado com a palavra de Deus, ele vai fazer com que o pastor participe de sua vida. Antigamente, quando uma criança fazia um aniversário, o primeiro que era convidado é o pastor. Porque os pais queriam ter o prazer de ter o pastor ali no meio deles, para poder orar por seus filhos, por sua filha, apresentá-los diante de Deus. Mas as pessoas não se sentem bem com isso mais. Mas quando procurarem o pastor já é tarde. Muitas vezes procura o pastor só para apresentar o filho na igreja e depois leva para o mundo. Nós temos um Deus que não dorme. Deus conhece os filhos dele. E Deus conhece aqueles que fingem que são filhos. Fingem ser cristão,
mas levam uma vida errada, longe da presença de Deus, longe da casa de Deus. Da presença de Deus ninguém consegue sair. Você está errando, Deus está ali vendo você errar. Então você nasce no corpo de Cristo. O cristão nasce nesse corpo de Cristo. Você tem esse nome de Cristo em você. Quando terminamos a conversa, eu e a diretora dessa escola, eu falei para ela assim: a senhora tem alguma sugestão para me dar? Ela disse: não, depois de ter conhecido você, depois de ter conversado com você, e a maneira com que você cria seu filho, eu só tenho uma coisa a dizer para você: continue como está. Continue como está. Eu espero que as pessoas não tenham isso como uma afronta, tenham isso como uma ajuda. Não deixa para buscar ajuda no último momento. Aquilo que você está fazendo para o teu filho hoje é aquilo que vai consumir ele amanhã. É aquilo que vai consumir. Então, por um Espírito somos todos batizados. Irmão Brana, na mensagem A Revelação dos 7 selos, no sexto selo, irmão Brana diz: eu sei que há muitas mulheres no mundo esta noite, boas mulheres, mas estou ansioso para ver uma. Há uma delas que é minha esposa. Ela vai para casa comigo. Ela não era minha esposa. Ela não era minha esposa para começar. Mas quando ela se tornou minha esposa, ela tomou o meu nome. Falando de Jesus, ele diz: ele está vindo. Há uma porção de mulheres, igreja no mundo, mas ele está vindo por sua esposa. Ela é chamada por seu nome. Vocês imaginam a comparação que o irmão Brano está fazendo aqui? Ele disse que há muitas mulheres ali, mas só uma é sua esposa, porque agora ela recebeu o nome dele. O mundo aí fora, eles continuam na prostituição. Por isso que eu fiz questão de tocar em determinado assunto, para que vocês possam entender a diferença dos filhos de Deus e daqueles que estão no mundo. O mundo jaz do maligno. Você vê as crianças perdidas, se prostituindo, independente de quem seja. E muitas vezes está acontecendo dentro da casa de crente. O irmão Brano diz que a esposa, que ele arrumou uma boa esposa, ela recebeu o nome dele. Então uma boa esposa, ela cuida dos filhos. Uma boa esposa é aquela que vai ver o tipo de roupa que vai colocar em suas filhas, ou no seu rapazinho, no seu filhinho. Você não vai ficar comprando bermudas, shorts para o seu filho. Ah, mas é uma criança, o caráter tem que ser moldado de manhã, cedo, enquanto ele está na fase do crescimento. Vai chegar um momento que você não vai conseguir tirar mais. Ah, mas meu filho não é crente ainda, porque você não é. Porque se você fosse crente, você colocava ordem na sua casa. Um cristão coloca ordem em
seu filho refletir aquilo que você não é. Então é um povo separado, os filhos de Deus. Eles não são envolvidos com o mundo. E lembrando diz, ele está vindo, esse ele está vindo, está falando de Jesus. Há uma porção de mulheres, igrejas no mundo, mas ele está vindo para a sua esposa. Ele está dizendo que já teve um casamento aqui. E pessoas que acham que não existe esse relacionamento aqui, quando fala assim, o casamento não está feito, ela está dizendo que ainda não tem o nome de Jesus na vida dela. Ela está dizendo que ainda não é batizada no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele continua, ele diz que ele está vindo por sua esposa. Por que a esposa? Ele diz, ela é chamada por seu nome. Ela tem o nome dele. Quando você diz que não tem um casamento, é porque você não tem o nome dele ainda. Então esses que assumem que tem o nome de Jesus, esses já fazem parte do corpo de Cristo. Essas pessoas são batizadas por um Espírito. Sem esse nome você não é batizado por um Espírito. Você ainda não está no corpo de Cristo. Quando você está no corpo de Cristo, você é exemplo aonde você vai. Você não tem que fazer as coisas às escondidas. Ela é chamada por seu nome. Aqueles que estão em Cristo, Deus os trará consigo. Como entramos nisso? O William diz, por um Espírito, somos todos batizados em um corpo. Por um Espírito somos todos. Isso aí quem estava falando era o apóstolo Paulo. Você observa que ele está falando somos, ou fomos. Ele não está dizendo seremos. Porque ele já tinha um nome. E através desse nome eles são selados pelo Espírito de Deus. Sem receber um nome você não é selado. Uma coisa interessante que o irmão Branham tem dito, falando sobre a família, ele diz, primeiro Deus, em segundo lugar a família, em terceiro é você. Em terceiro é você. Agora veja bem, se primeiro é Deus, em segundo lugar a família, e você está em terceiro, tudo que você fizer, primeiramente Deus é para a família. E as pessoas, eu já tenho visto pessoas repetindo isso, e não entendem o que o mensageiro está tentando te levar. Você tem que entender essas palavras na entrelinha. Primeiro Deus, segundo a família e por último você. Tenta entender o papel de Jesus aqui. Primeiro Deus, segundo a família de Deus, e por último Jesus. Por último ele se colocou em último. Ele se colocou abaixo de você para resgatar você, para dar o melhor para você. E você tem que se colocar abaixo da tua família para dar o melhor para ela. Mas o melhor que você tem para dar para sua família são as coisas do mundo, porque você não está selado no corpo de Cristo. É só os que estão no corpo de Cristo que entenderão o que é melhor para sua família. Porque ele sabe o tipo de palavra que ele está vivendo, sabe dentro de que ele está. Como entramos nisso? Por um
batizados em um corpo. Então, quando você entra nesse corpo, você é selado ali. Quando Noé estava dentro da arca, ele estava selado ali, as pessoas estavam do lado de fora. Antes que caísse uma gota de água, as portas estavam fechadas. Diferente de alguns filmes que eles fazem aí, que a água começa a cair, Deus selou. E para entrar no corpo, para entrar na arca hoje, para entrar no corpo de Cristo, você tem que se desprender de tudo. Vocês observam que talvez aqueles animais lá, talvez o casal tinha um filhotinho ali, tinha um filhinho ali, mas eles tiveram que deixar o filhinho para entrar os dois na arca. Estão entendendo? Você tem que se desprender de tudo para entrar na arca. Ah, mas eu preciso salvar minha mulher. Se ela não for predestinada, se ela não estiver no propósito, não há nada que você possa fazer. Se salve. Eu imagino que quando começou os trovões ali, os animais entenderam que estava na hora de entrar, porque tinha um Deus conduzindo ele. E hoje tem tantos trovões aí, tentando alertar você que o tempo está às portas. Tem sinais avisando você que o tempo não é mais, não dá tempo. Mas você não é um predestinado e você não está preocupado com isso. Você precisa entrar no corpo de Cristo, se é que você faz parte disso. Primeiro você tem que ser batizado com o Espírito. Graças a Deus. Observa que o apóstolo Paulo nos dizendo aqui na mensagem, confronto entre Efésios com Josué. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. Meu grande, observe como ele endereçou isso. Isso não é para incrédulos. Isto é para a igreja santa. Isso é para a igreja. É uma chamada para aqueles que são chamados, e santificados e chamados que estão em Cristo Jesus. Isso é para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo ele foi ordenado por Deus. Ele é um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus aos santos. Então a mensagem é para os santos. É somente os santos que tomarão essa posição. Agora o William Branham disse: agora, se você deseja saber como entramos em Cristo Jesus, se você voltar em 1 Coríntios 12, aonde nós lemos, ele diz: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. O Espírito Santo, ele ungiu você, ele batizou você nesse corpo, formando esse corpo, o corpo da palavra. Outras pessoas não entrarão nesse corpo, porque não fazem parte da palavra. Mas se Deus tem estendido a mão para você,
e você tem entendido que esse chamado é para você, então abra seu coração para a palavra. O irmão Branham disse: queime todas as fontes que estão atrás de você. Você passou por uma ponte, a ponte da prostituição, queima essa ponte, porque uma vez essa ponte queimada, você já não volta. A prostituição já não vem mais atrás de você. Passou pela ponte de falar mal do teu próximo, queima essa ponte. A ponte do nervosismo, queima essa ponte. A ponte da inveja, queima essa ponte. Porque você está numa caminhada. Você está agora entrando na terra prometida. A terra prometida hoje é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, o Espírito Santo hoje. Isso é prometido para você. Se você entender o chamado de Deus, tome uma posição. Se é que você é um eleito ou uma eleita da palavra. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Como? Batizados pelo quê? O Espírito Santo. Não pelo batismo nas águas. Observe o que o William Branham está dizendo aqui. Então a pessoa ela pensa, porque ela conheceu a mensagem, ela foi batizada nas águas, agora ela está salva. O batismo do Espírito Santo não é o batismo nas águas. Não pelo batismo na água. Vocês, pessoas da Igreja de Cristo, mas por um Espírito, com letra maiúscula, por um Espírito, não por um aperto de mão. Oh, irmão, Deus que te abençoe. Tem um dizer nas igrejas: olhe para o teu irmão e diz: Deus te abençoe. Não por um aperto de mão. Não por um aperto de mão, por uma carta. Não por uma aspersão, mas por um Espírito. Somos todos batizados em um só corpo. Nossa possessão. A terra que Deus deu para morar o Espírito Santo. Amém? A terra que Deus nos deu para morar o Espírito Santo. Exatamente como Ele deu Canaã aos judeus. Da mesma forma que Ele deu Canaã, a terra prometida aos judeus, Ele deu o Espírito Santo para você. Ele deu o Espírito Santo para um povo selecionado, porque você já estava nele, você já estava em Cristo, você já era parte dele. Então, quando Deus ungiu o corpo de Jesus, você estava naquele corpo recebendo a unção do Espírito. Quando o Espírito Santo vem em você hoje, ele está vindo pela segunda vez, porque ele já habitou em você antes. Ele vai fazer você lembrar disso. Mas é somente para um povo selecionado, um povo separado de Deus. Não adianta você querer salvar as pessoas, você não vai conseguir. Muitas vezes as pessoas podem pensar que você é um egoísta. Mas não é que você é um egoísta, você entendeu o chamado. Você entendeu que aquilo era para você. As pessoas continuam marchando em passos largos para o inferno. E você sente por elas. Mas você precisa continuar. Não é aquilo que as pessoas falam? A vida tem que continuar. Ah, fulano morreu, mas é a vida que segue. Quantos caminharam com você e hoje não estão mais aqui nessa vida? Mas Deus tem te dado graça. Deus tem segurado você até aqui.
Até aqui o Senhor nos abençoou. Até aqui Ele nos livrou de todo mal. Então, da mesma forma que Deus deu cada anjo Deus, Ele deu o Espírito Santo para você. Em um Espírito somos todos batizados em um só corpo. Aí o Lembrana diz, você pegou isto? Ou você entendeu isso? Temos que entender isso. Não passe essas coisas por alto. O mundo sim passará por alto, mas você não pode passar essas coisas. Nós não podemos passar essas coisas. A palavra de Deus, quando ela se manifesta para os filhos de Deus, eles entendem que aquilo é para eles. Sabe por quê? Porque aquilo está nele. É parte dele. Ele não precisa fazer esforço para entender isso. Ele estava em Deus, então ele entende o propósito de Deus na vida dele. Você não nasce, não se ajunta à família de Deus, você nasce nela. Você não se torna um cristão, você já era. Não adianta você querer fazer com que a pessoa se una à igreja e falar, nossa, ela nasceu ali. Não. Se uma família pegar alguém para ou adotar um menino ou uma menina, por mais que você coloque seu sobrenome naquela pessoa, o sangue dela vem de outro lugar. Ela é um outro tipo de semente. Ela não é a sua semente. Ela não nasceu na tua família. Ela não é seu sangue. Olha o que o Lembrana tem nos dito na mensagem de adoção. Posição no corpo de Cristo. Você tem que ter uma posição nesse corpo. Somente os filhos se posicionam. Somente os filhos se manifestam. A manifestação dos filhos de Deus. O irmão Brana diz essa mensagem, ele diz, eu nasci um Brana. Você pode me colocar em algum outro nome. Mas isso não me diminuirá. Eu continuo sendo Brana. Não adianta. Você vai pegar um cristão, você vai querer tirar ele da presença de Deus. Vai impedir que ele vá à igreja. Vai impedir que ele adore a Deus, mas ele continuará sendo um cristão. Vai tentar impedir, vai querer colocar um batismo trinitário nele, antes dele conhecer a verdadeira palavra. Mas quando ele conhece, aquilo é apresentado a ele, ele entende a palavra porque ele é parte dela. Aí ele se arrepende e é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Por que ele é batizado naquele nome? Porque ele já estava nele. Ele já estava em Deus. Já estava no Pai, no Senhor Jesus Cristo, antes. Eu nasci Brana. Você pode me colocar algum outro nome, mas isso não me diminuirá. Eu continuo sendo Brana. Eu nasci Brana. Sempre serei Brana. Você nasceu Jesus. Você sabia? Não foi quando eu me batizei que eu aceitei o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo? Não. Você já era Jesus. Seu sobrenome já era Jesus. E estamos falando de Espírito. Da mesma forma que quando falamos do pai Abraão. Abraão é nosso pai, não é porque você estava em Abraão. É porque Abraão é nosso pai na fé. Então você tem a mesma revelação de Abraão, do pai Abraão. William Branham continua e diz, eu posso estar tão
tão desfigurado algum dia, carregado de artrite, ter um naufrágio, é todo rasgado, parecendo um animal. Pode acontecer a pior coisa com ele, está dizendo. Ele diz, mas eu continuarei sendo grana. Então não importa o que as pessoas façam com você. Vão defamar você, vai desfigurar sua imagem diante das pessoas, mas você continuará sendo Jesus. Porque você é da família, você nasceu ali. Você faz parte da família. Não tem como. Por mais que Satanás tenta denegrir a sua imagem, seu nome, você continuará sendo Jesus, da família Jesus. Eu posso estar tão desfigurado algum dia, carregado de artrite, ter um naufrágio, é todo rasgado parecendo animal, mas eu continuarei sendo branco. Por quê? O sangue brana está dentro de mim. O sangue brana está dentro. Por mais que você tirasse todos os documentos da pessoa, queimasse os documentos dela, eu sou Soares. Por mais que as pessoas queimem meus documentos, só que o sangue é Soares. Aí vamos fazer o exame de DNA, ele é filho. Ele é Soares. Entende? Da mesma forma que tenta fazer com que você não seja cristão, não seja um Jesus. O sangue está em você. O sangue vos será por sinal. Então a Brana diz, o sangue está dentro, por mais que tentam fazer que eu não seja um Brana. E com a gente é diferente. Ele continua, ele diz, isto é o que você é. Contanto que Deus tenha te feito, então Deus fez você. Você é dele, você estava nele. Viu? Agora recorde. Eu não estou falando com aqueles que estão fora de Cristo. O irmão Branco está dizendo que ele não está falando para aqueles que não são cristãos. Ele não está falando para aqueles que estão fora de Cristo. Então você tem que entender para quem que a mensagem hoje está sendo direcionada. Não está sendo direcionada para aqueles que não são cristãos. Para aqueles que estão fora de Cristo. Ele continua. Eu estou falando àqueles que estão em Cristo. Como você entra em Cristo? Através de um Espírito. Letra maiúscula, Espírito, que significa, por um Espírito, somos todos batizados em um só corpo.